Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender o arcano de número 1, o Mago. Então, fica aqui comigo, roda a vinheta! Bom, o primeiro significado, do arcano, o Mago, de número 1, é inícios, tá, pessoal? Então, toda vez que a gente passa por um processo, para o início da nossa vida, seja qual for a área, está sendo representada pelo arcano do Mago. Por exemplo, você quer trocar de cidade, Você quer morar em uma nova cidade. Essa fase pela qual você vai passar, ou você está passando, representa ali o mago, Você vai morar em uma cidade completamente nova, você não conhece ninguém, É algo completamente novo para você. Então o mago ele representa esse início. Por exemplo, você quer começar uma faculdade, você vai entrar na faculdade, Você nunca fez, faculdade, então você vai começar a estudar, A compreender como é esse mundo, dos estudos. Então assim, o mago ele representa esse início, um novo casamento, um namoro, Um trabalho, ou você vai morar em uma nova casa, Por exemplo, você comprou uma casa e você vai morar lá, Então é tudo completamente novo, tá certo? Então o mago, como ele recebe a numeração 1, a gente estudou no nosso vídeo anterior, A gente aprendeu um pouquinho sobre o louco, o significado. Se você não assistiu ainda, eu super recomendo você assistir. Quando terminar esse vídeo, você procura lá o vídeo do louco, Então, o louco ele também traz esse aspecto de início de uma nova jornada, de uma nova caminhada. Porém, o mago, ele também tem essa questão da criatividade igual ao louco. O mago ele é extremamente criativo. É um dos outros significados que ele tem. É a criatividade. O mago, Você vê no arcano, ele está apontando uma mão para cima e a outra para baixo. O que significa? Significa que é aquele consulente que consegue captar informações, tem novas ideias e consegue materializar essas ideias, A mão apontando para baixo significa o quê? Que o mago ele consegue materializar aquilo que ele deseja, suas ideias. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o mago ele representa muitos inventores, os grandes inventores que passaram pela nossa história, Por essa terra. Por exemplo, pessoas que criaram, sei lá, a roda, Pessoas que criou o carro, O navio, construiu o navio, o avião, enfim, grandes inventores que nós tivemos. São grandes magos da vida, quer dizer, são pessoas que tiveram a ideia. Então tudo que tem no nosso mundo, vamos dizer assim, passa pela nossa mente, passa pelas nossas ideias. Então houve um planejamento, uma criação. Então novas ideias que você tem, você consegue materializar, você consegue colocar na prática, construir aquilo ali. Então um carro, para ser um carro, passou pela mente, pelas ideias, pelo planejamento, pela construção. Então o mago, ele representa muitos dos grandes inventores, tá? Os grandes desbravadores, Um outro significado do mago é o quê? A gente falou lá no início que ele representa o quê? Novos inícios na nossa vida. Porém, o lado negativo do mago é o quê? Muitas das vezes é aquele consulente que começa algo, mas desiste no meio do caminho, não consegue chegar àquele objetivo, desiste. Por quê? Porque o mago, pessoal, representa muito pessoas que inicia algo naquela expectativa, naquela alegria, naquela empolgação, Tudo novo é maravilhoso, gente? Tudo novo dá aquela vontade, aquela expectativa, aquela felicidade, aquela alegria. Porém, com o passar do tempo, vai aparecendo alguns problemas, a gente acaba desistindo, Vem o desânimo e a gente desiste. Então o mago ele tem esse lado negativo, Esse lado sombra, que é o quê? A desistência no meio do caminho. Então o mago, o grande desafio é o quê? Manter o foco. A pessoa precisa manter o foco, não desistir, mesmo diante dos problemas, das dificuldades. Por exemplo, o mago, ele representa um namoro. Você decide, pedir a sua companheira em namoro,
vocês já estão ficando há algum tempo e você decide pedir ela em namoro. No início, é uma maravilha, tudo lindo, maravilhoso, né? Um maior love entre você e a sua companheira. Porém, passa 2 meses, passa 3 meses, 4 meses, e aí começa a aparecer os problemas, né? E aí você começa a ficar desanimado, né? Perde aquela empolgação do início, aquela alegria vai diminuindo, e o que acontece? Você já pensa em desistir do relacionamento, e você já pensa em terminar o relacionamento com ela. Então, assim, o mago ele fala disso, do lado negativo dele. Tá, pessoal? O lado negativo dele é essa questão. Quando vê os problemas, as dificuldades, a pessoa ela começa a pensar em desistir, né, daquele objetivo. Então, um grande desafio do mago é persistir mesmo diante dos problemas, das dificuldades, é manter o foco. Por quê? É uma carta de livre-arbítrio. Então, tudo depende de você para você conseguir chegar a um objetivo. É um arcano que fala assim, olha, não depende de outras pessoas, depende exclusivamente de você. Por que é um arcano que fala isso? Porque o mago, se você for prestar atenção na simbologia da carta, né, no desenho, você vê que ele está com os recursos nas mãos. Esses elementos, esses instrumentos, essas ferramentas que estão na mesa dele, né, você vê que tem a moeda, né, tem a espada, tem a varinha, né, tem a taça. Esses elementos são os recursos. Né? Essas ferramentas são os recursos que vai estar vindo para ele conseguir alcançar os objetivos dele. Então, é um arcano, pessoal, que fala o quê? Que o destino, né, vai estar a favor do seu objetivo, daquilo que você quer alcançar. Porém, tudo vai depender das suas atitudes, do que você vai fazer com isso, entende? Então, muitas das vezes, aquela pessoa que está passando por um problema dentro do relacionamento, que pediu em namoro, passou por aquele início, a pessoa acaba desistindo. Né? Então tudo depende dele para chegar até o fim. É aquela pessoa que começou um trabalho. O trabalho está maravilhoso, está lindo. Só que, com o passar do tempo, começa a aparecer os problemas, aí a pessoa já pensa em pedir demissão. É aquela pessoa que começa um estudo, uma faculdade, tudo lindo, maravilhoso, conhecer pessoas novas, lugar novo, cidade nova. Porém, quando começam a aparecer as provas, né? Você precisa estudar para a prova, você precisa ser disciplinado, você tem que cumprir horário, né? Tem que cumprir com a tua responsabilidade, com os teus compromissos, e aí a pessoa vai se desanimando aos poucos. Então, o grande desafio do mago é esse, é continuar mantendo o foco para você conseguir alcançar os seus objetivos. Lembrando que esses recursos sempre estão nas mãos dele, né? Do consulente, para ele conseguir alcançar. Porém, depende das atitudes dele, do foco, da disciplina, tá? Toda vez que você vai pesquisar algo, para você iniciar algo na sua vida, representa esse arcano. Por exemplo, eu não sei se atualmente é assim, tá, pessoal? Na minha época era dessa forma. Quando você faz faculdade, lá no finalzinho, para você receber o seu diploma e tudo mais, tem um processo que você faz, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Trabalho de conclusão de curso, que seria o TCC, a gente chama de TCC, né? Então, antes de você começar a escrever, né, você precisa fazer toda uma pesquisa sobre aquela área, ver outros autores que já escreveram sobre aquele determinado assunto, tá? Então, esse processo em si de você pesquisar, ler alguns artigos de pessoas que já escreveram sobre aquele assunto, representa um mago. Então, é uma pesquisa. Quando você pesquisa algo, vai em busca de algum conhecimento ali já construído, tá? Bom, você gostou dessas dicas, dessas informações que eu trouxe sobre o mago? Então se inscreva no nosso canal, tá? Ativa o sininho, deixa o seu like para que você possa receber mais vídeos como esse, tá bom? Até o nosso próximo encontro!